Ok. Bom, vamos começar. Hoje eu vou falar sobre integração no espaço tridimensional. Interessante que a gente, tradicionalmente, em cálculo, a gente fala primeiro em derivadas e depois em integrais, né? Eu vou fazer o contrário, tá? Vai começar com integração. A gente já sabe derivada, né? Então eu vou falar sobre integração no espaço tridimensional para depois conceituar uma operação de derivada no espaço tridimensional importante, que ela é utilizada em vários tipos de outras operações diferenciais. Então, quando fala em integração no espaço tridimensional, a gente fala em integral de linha, geralmente, né? Integral de superfície, integral de volume, né? Todas essas são integrações que a gente realiza na teoria eletromagnética, né? Integral de linha do campo elétrico, né? Fornece diferença potencial, por exemplo, em dois pontos, né? Integral de superfície do vetor densidade de fluxo elétrico fornece a carga envolvida, a lei de Gauss, né? Se você tem a função densidade de carga, se você integra num volume de carga, você tem a carga total no volume. Então a gente precisa saber fazer essas coisas, né, no espaço dimensional, para poder lidar com os campos que nós vamos nos deparar no curso, né? Vamos falar inicialmente sobre integração de linha, né? Bom, nós temos aí várias possibilidades, né? Integral de linha de uma função, de três variáveis, está no espaço dimensional, ou integral de linha de um vetor, e tem várias formas de fazer essa integração de linha, né? Vamos começar inicialmente com a integral de linha de uma função, né? Integral de linha de uma função, certo? Bom, primeiro a gente precisa saber como é que é um caminho no espaço dimensional, né? Precisa saber um caminho que vai entre dois pontos. Geralmente o ponto inicial tem coordenadas x1, y1, z1. O ponto final tem coordenadas x2, y2, z2. Você tem um caminho, né? C, né? Então a variável x varia de x1 a x2, y de y a y2 e z a z2. Bom, como é que a gente define a equação de um caminho, né? Bom, para definir um caminho tem que ter duas superfícies, né? Então a equação de uma superfície é algo que amarra três coordenadas. Uma combinação de variáveis da forma S igual a zero, certo? Por exemplo, a x igual a cosseno de y, né? Isso é uma combinação de três variáveis. A combinação x mais y mais z igual a zero é uma outra combinação, dá uma superfície plana, tá? Y igual a x2 mais z2, né? Então z igual a x2 mais z2. Então todas essas se enquadram nesse tipo de condição. Uma condição entre três variáveis no espaço dimensional, né? Então um caminho geralmente vai ocorrer na interseção de duas superfícies, certo? Aqui está uma, aqui está outra. E aqui, nesse trecho aqui, deixa eu prolongar um pouquinho essa aqui, certo? Então aí a interseção dessas duas vai dar num caminho, né? Entre duas superfícies. Se essa superfície é a superfície S1 e essa aqui é S2, então o caminho nada mais é do que a solução do sistema de equações S1, que é a superfície S1, né? Caracterizada pela condição S1 igual a zero, superfície S2 caracterizada por S2 igual a zero. Então, definir um caminho é saber, ou seja, eu quero um determinado caminho de espaço dimensional, eu preciso saber, tem duas superfícies que interceptam. Esse caminho pode ter um comprimento infinito, certo? Ele pode só querer saber a integração de uma função sobre esse caminho, num segmento desse caminho, né?
Bom, então essa é a equação do caminho. E você tem a função, objeto, né? Ou seja, a função que você quer integrar. Digamos que é f de x, y, z. Certo? Então nós temos vários conceitos que surgem daí, né? Por que esses conceitos, no fundo, é o seguinte: quando você tiver uma integração mais complicada, ela vai ser decomposta em integrais mais simples. E a integral mais simples é a integral de linha de uma função com respeito ao comprimento numa direção, por exemplo, x. Por definição, é a integral de x1 até x2, f de x, y, z, dx. O que é isso aqui? Por definição, deixa eu só melhorar aqui essa definição, certo? Vamos fazer assim, não, fazer assim. A integral de linha de f sobre c com relação à variável x, então eu vou botar aqui, integral sobre c. Aqui está implícito que x varia de x1 até x2, certo? Para eu varrer c, eu tenho aquele caminho que eu falei, eu tenho que começar em x1 e terminar em x2. Então, essa é uma definição, é integral de linha de uma função, né, com respeito à variável x ao longo do caminho c. Certo? Eu posso formar também integrais sobre c em relação às outras variáveis. E y, por definição, seria algo parecido. Integral sobre c de f, vou omitir aqui temporariamente os argumentos, dy. Né? Isso não é uma integral unidimensional, certo? Ela é integral de uma variável, mas f depende de 3 variáveis. Eu poderia formar também integral com relação à variável z, né? Integral sobre c de f dz. O que quer dizer aqui? Nesse problema aqui, z está variando de z1 a z2. Mas f está sendo calculada sobre o caminho, certo? Aqui também, né? Y varia de y1 até y2. Ok? Bom, como é que eu calculo essa integral? Bom, eu tenho que usar a equação do caminho. Usar a equação do caminho é usar essa condição aqui que eu acabei de mostrar, certo? É uma solução dessas equações. Se eu for fazer essa integral, eu tenho que expressar essas duas condições na forma y é uma função só de x. Uma vez resolvendo isso aqui, eu tenho que combinar com isso aqui. Z, uma função só de x. Daí, quando eu faço isso, eu rearranjo as equações e expresso y de x. Daí, isso aqui fica uma função de x, isso aqui também. Então, no fim das contas, isso aqui vai ser uma função só de x. F maiúsculo, né? Uma vez que você expressa y função de x, z função de x, parametriza todo mundo função de x, você tem uma função de uma variável. Isso se transforma numa integral simples de x1 a x2, f de x dx. Então é assim que a gente calcula. Para poder calcular a integral com relação a uma variável, eu tenho que expressar, eu tenho que usar a equação do caminho, expressar dessa forma aqui, de forma que eu possa jogar aqui dentro, e daí eu tenho uma função única de x. Certo? Mesma coisa para ele. Se eu fosse fazer a integral em relação à variável y, eu reexpressaria x em função de y, z em função de y, e teria a integral unidimensional tradicional. Ok? Vou fazer um exemplo clássico, né? Para a gente ver mais ou menos como é que a gente faz as coisas, executa, né? Exemplo. Vamos pegar a função aqui, f, função de 3 variáveis. Observe que essa função aqui, ela não tem nenhuma geometria associada, é uma função só, certo? Pode ser, por exemplo, depois uma função de densidade, alguma coisa, distribuição de potencial do sistema de cargas, pode ser qualquer coisa, certo? Pode ser uma componente do campo elétrico, certo? Ou seja, isso aqui, desse jeito, não é volume, não é superfície, não é nada, é uma função, certo? Então, uma equação de simples não quer dizer nada, é só uma função. Um campo, talvez.
Não tem uma geometria associada. Bom, então vamos lá. O caminho C é definido pelas condições y igual a x, z igual a x. Certo? O caminho C vai do ponto P1, coordenada 0, 0, 0, até o ponto P2, 1, 1, 1. Pessoal, o que é essa superfície aqui, y igual a x, vocês acham que é o quê? Que tipo de superfície é essa? Superfície y igual a x. É um plano. Ou seja, qualquer coisa da forma AX mais BY mais CZ mais D igual a zero é um plano. Certo? Y igual a x é o lugar geométrico dos pontos em que a coordenada y igual a coordenada x. Aqui também é outra. Certo? São dois planos. Z igual a x. O lugar geométrico dos pontos em que Z igual a x. Que Z e x são iguais. Né? Então, se a gente fosse traçar aqui no espaço 3D, y igual a x, o plano cuja interseção dá uma reta a 45 graus do eixo x, tá? Fazer assim, ó, pegar um pedacinho dele, tá certo? Y igual a x, z igual a x é esse outro aqui. Vou fazer conta aqui para facilitar, tá? Z igual a x é esse aqui, mais ou menos, tá? Só um pedacinho dele aqui. Z igual a x. Interseção dos dois ocorre aonde? Nessa reta, né? Uma reta. O caminho aí é uma segmento de reta. E aqui você vai ter a origem 0, 0, 0, que é P1. E aqui o ponto P2, 1, 1, 1. Certo? Aí está o problema. E a função de três variáveis. Né? Então vamos calcular aí a integral em y, certo? Vamos calcular e... Vou fazer preto aqui de novo. E y, ou seja, integral sobre esse caminho C que está aqui, que vai daqui para cá, certo? De f dy, né? Então, quem é f? Vamos lá. Aqui dá f, certo? Bom, com relação à variável y, então eu vou parametrizar a minha equação em termos de y. Então eu vou fazer o quê? Eu vou reescrever, meu caminho vai ser assim, ó, x igual a y e z igual a x, que é igual a y, ou seja, z igual a y. São as mesmas duas condições, tá certo? Então aqui vai ficar 2y, aqui vai ficar y2. Então agora eu transformei numa função única só de y, né? 3y mais y2. Então, e a variável y varia de onde? Né? Aqui é 0, 0, 0, a origem. Então aqui é a coordenada y1, coordenada y2. Tá? Então y vai ser simplesmente integral de 0 a 1 de 3y mais y2 dy. E aí você transforma uma integral no espaço 3D, ela fica facilmente calculada como integral tradicional de uma variável que a gente está acostumado, né? Integral de y dy é y2 sobre 2, integral de y2 dá y3 sobre 3, se calcular entre os limites vai dar o valor aí final, tá certo? 11 sextos. Seria assim que a gente calcula, né? Ok? Muito bem.
Vamos falar então agora sobre, bom, ele falou integral de linha sobre um caminho C com respeito a uma variável, né? Então, integral de linha com respeito ao comprimento ao longo do caminho. Né? A gente calculou integrais do tipo x, tá? Y e z. A gente quer calcular agora a integral com relação ao comprimento ao longo do caminho. Certo? Então tem o caminho que vai de ponto 1 até o ponto 2. E agora a gente quer fazer a integral com relação a esse comprimentozinho aqui. Ao deslocamento diferencial dl ao longo do caminho. Né? Observe que se eu integrar, por exemplo, simplesmente a integral de dl, eu tenho um comprimento mesmo, né? Trajetória, tá certo? Entre dois pontos. E o comprimento. Se fosse um objeto andando ao longo dessa trajetória com uma certa velocidade, se eu somasse esses dl, eu teria o comprimento, né, de trânsito entre P1 e P2, tá certo? Então a gente vai querer formar agora IL. O que é IL? Né? Por definição é integral de f sobre C, né? Toda vez que eu estou falando sobre C, é entre dois pontos, tá certo? De f dl. A pergunta é como é que faz isso agora? Fica mais complicado, certo? Eu tenho que parametrizar, para calcular a integral, né, eu tenho que parametrizar em termos de uma variável. Né? Eu sei a equação do caminho, mas eu tenho que saber parametrizar dl agora, certo? Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai usar nossas ferramentas que está utilizando no curso, álgebra vetorial. Observe que se você está no espaço tridimensional, né? Se você define um vetor de deslocamento no espaço tridimensional, digamos que isso aqui seja o vetor de deslocamento dl, ele teria componentes que seriam o quê? Diferenciais nas três direções. Né? Se a gente faz isso em cartesianas, né, eu teria dx na direção x, dy na direção y e dz na direção z. Né? Ok, pessoal? Então, quem é o vetor dl no espaço dimensional nesse sistema de coordenadas inicial que a gente está falando aqui, que é cartesiano? É simplesmente quem? dl igual a dx na direção x, a gente chama de AX, né? Cartesianas, dy a y, mais dz a z. Certo? Observe, né? Quando a gente faz a integração, dx, dy e dz, mesmo na integral de uma variável, são sempre quantidades sem sinal, certo? Quem define se a coisa vai para frente ou para trás é o seu limite de integração. Se eu faço, por exemplo, integral de x dx de 0 a 1, né? Dx é sempre sem sinal, certo? O limite inicial é 0, o final é 1. Mas se eu fizesse de 1 para 0, certo? Dx continua sem sinal. Mas quem vai dizer para onde vai a integral vai ser os limites, certo? Então, geralmente, as diferenciais não têm sinal, certo? dl é uma grandeza positiva definida, é comprimento. Né? Bom, quem é dl? Qual a definição de tamanho de um vetor? Raiz quadrada de quem? Dele escalar com ele mesmo, certo? Isso aqui vai dar o quê? Raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Certo? Bom, tá vendo aí? Tá saindo o quadro, né? Vou botar para a direita. Ou seja, por exemplo, né, se eu tenho meu caminho escrito da forma y igual a y de x, que a equação é assim, certo? E z igual a z de x, se eu parametrizar em relação a x, eu vou aqui pegar
né? Eu quero calcular a integral lá em função de uma variável. Bom, se eu sei essas funções, vou parametrizar isso aqui, eu vou botar dx em evidência. Vai ficar com dl igual a... Como dx não tem sinal, raiz quadrada de dx ao quadrado é dx. Podia ser mais ou menos, né? Mas é o próprio dx, não tem sinal. Então sai da raiz quadrada, fica aqui dx. Vai ficar a raiz quadrada de 1 mais dy dx ao quadrado mais dz dx ao quadrado. O que quer dizer? Que são essas razões? São derivadas mesmo, né? Aqui é o seguinte: para uma variação de x, quanto é que y varia? Varia dy. Então, essa razão que a gente quer saber. Eleva ao quadrado, certo? Então, no fundo, é a derivada que a gente está calculando aqui, né? Como eu parametrizei já em função de uma variável, é uma função só de uma variável mesmo. Dy dx, dz dx ao quadrado, certo? Então, pronto. Calcular IL, se eu parametrizo em relação a x, se transforma em integral, tá certo? De x1 a x2, que são os limites, né, o ponto inicial e final, de f de x, y de x, z de x, dl, que é raiz quadrada de 1 mais dy dx ao quadrado mais dz dx ao quadrado vezes dx. Ou seja, o que aconteceu aqui? Com esse tipo de estratégia, certo? Eu parametrizei em função de uma variável. Eu transformei a integral de ao longo do caminho como integral ao longo do caminho em relação a uma variável, que é a variável x. Que é o caso anterior, certo? Poderia ter sido mais fácil parametrizar em relação a y. O que eu faria? Se a equação fosse c da forma x de y, z de y, se fosse mais fácil para mim parametrizar em relação a y, eu faria em evidência aqui dy, certo? Daí ficar dx dy mais, ao quadrado mais 1 mais dz dy ao quadrado. Né? E calcularia essas derivadas, botaria aqui na fórmula e calcularia IL em função da variável y. Né? Ou seja, então calcular a integral de linha ao longo do caminho sempre recai em calcular a integral de linha com relação a uma variável, certo? Ok? Sempre vai cair assim, né? Alguma dúvida aí, pessoal? Então a gente agora já faz qualquer integral de linha, né? Com relação, né? A gente calcula integrais de linha agora, né? Pode calcular. Eu vou fazer o exemplo já, tá certo? Por exemplo, né? Vamos fazer essa integral que a gente acabou de fazer. A gente faz a integral de x, y, z em relação a uma variável, né? Com respeito a uma variável, ou integral de linha em relação ao comprimento ao longo do caminho, certo? Por exemplo, a gente acabou de fazer um exemplo, né, em que a função f era f de x, y, z era 2x mais y mais z2, né? E nós calculamos a integral com relação à variável y, certo? E o caminho era da forma y igual a x, z igual a x. Vamos fazer agora a integral de linha, certo? Em relação ao comprimento ao longo desse caminho aqui, né? Certo? Bom, quem é dl, né? Bom, a gente vai falar, vamos fazer em relação, vamos parametrizar em relação a x, ou seja, dl posso botar assim, ó, dl igual a dx, vou fazer assim, mais rápido, certo? A x mais dy dx dá quanto? 1, né? dz dx dá 1. Esse é o dl, certo? Quem é a magnitude dl? Dx, por escalar dele com ele mesmo, dá 3 raiz, né? Raiz de 3. Então dá raiz de 3 dx.
Ou seja, o comprimento ao longo do caminho é raiz de 3 vezes maior que o comprimento ao longo de uma direção. Então, se eu quiser calcular a integral de linha, né? Integral de f dl, né? Do ponto P1 ao ponto de 0, 0, 0, fazer assim, ó, até 1, 1, vai dar o quê? Vai dar integral de 2x mais x, dá 3x mais x2, dl, que dá raiz de 3 dx, x valia de 0 a 1. Né? Então isso aqui vai dar raiz de 3 vezes maior do que a integral que deu antes, que foi 1 dos sextos. Então vai dar isso aí. Isso é um pouco maior, tá? Eu estou, na prática, multiplicando pelo comprimento e não pelo comprimento em uma dimensão, certo? Simples, né? Ok? Vou falar agora sobre integral de linha de um vetor. Certo? Existem várias formas de fazer integral de vetor, certo? Eu vou mostrar algumas típicas, né? Eu posso fazer integral de um vetor, digamos que f seja um campo vetorial, certo? O que quer dizer isso? Vamos falar em coordenadas cartesianas por enquanto. Quer dizer que a componente x depende de 3 variáveis, a y também, são funções de 3 variáveis. Está no regime estacionário, né? E tempo também, né? Regime estático não tem dependência temporal. Seria 4 variáveis no caso, né? X, Y, Z, A, Z, certo? Né? Então eu posso fazer vários tipos de integral, né? De linha, certo? Eu posso fazer essas. Vou botar aqui para cima que é melhor. Posso construir integral do tipo integral de f dl. É sempre ao longo de um caminho que começa num ponto e termina em outro ponto, certo? Isso aqui é o quê? Vetor vezes escalar. Vai dar o quê o resultado? Vetor. Tá? Eu posso ter, por exemplo, integral de f escalar dl, que é uma integral tradicional. Isso aqui vai dar o quê? Produto escalar vai dar escalar. Né? Posso ter também integral de f vetorial dl, ou ao contrário, né? dl vetorial f, novamente. Tem várias possibilidades, certo? Tem também uma outra aqui que eu posso falar, que seria a integral de uma função escalar vezes um vetor dl, né? Por exemplo, né? Que dá um vetor também. Tem várias possibilidades, né? A gente pode se deparar, né? O que a gente vai se deparar com frequência é essa integral aqui. Né? Tem uma operação chamada circulação, e a circulação no campo eletrostático, a gente vai provar que ela é sempre zero, tem um significado físico isso aí. Certo? Então, e a circulação tem a ver com integral desse tipo aqui. Então a gente vai falar dela, mas lembre-se, a gente tem outras possibilidades de combinações, a gente tem que saber lidar com elas, né? Uma vez encontrada. Mas vamos falar especificamente sobre essa aqui. Essa aqui a gente chama de a integral de linha de um vetor. O que quer dizer essa integral aí, né? F, produto escalar com dl, né? Quer dizer que você tem um caminho, C. Digamos que ao longo do caminho, a gente define um vetor unitário, tangente à trajetória, chamar ele de T. Nosso campo vetorial existe, né? É um campo de ação. Um sistema de cargas em algum lugar produz uma influência elétrica, né?
que é esse vetorzinho aí, tá? Esse vetor quer dizer que se eu botar sua carga naquele lugar, essa carga ia se empurrar naquela direção, tá? Então você tem aí, por exemplo, supõe que nesse ponto o vetor F esteja dirigindo nesse ponto. Se eu colocasse, por exemplo, uma carga, fosse o campo elétrico, uma carga aqui, a carga ia sair nessa direção. Então esse é o campo de ação, certo? O vetor F, né? Bom, e o comprimentozinho ao longo da trajetória é daqui para cá, certo? Você tem aí um comprimentozinho dele. Então, observe, né? Na realidade, quer dizer o quê? O vetor de deslocamento diferencial nada mais é do que sua magnitude vezes um vetor unitário tangente à trajetória, T. Né? Módulo dl é esse dl aqui, certo? T é um vetor tangente. A gente pode escrever sempre desse jeito. Então, o que quer dizer o produto escalar de F com dl? F escalar dl é F escalar dlt, que é a mesma coisa que F escalar T dl. Ou seja, é a projeção de F, né? É a projeção Ft de F na direção tangente vezes dl. Então é isso que a gente está fazendo, é o cálculo da projeção de F ao longo da trajetória vezes dl. Isso aqui está errado. Acertar mais aqui. Tá? Isso aqui é a escalar, né? Então, no fundo, a integral de linha que a gente vai fazer é somar essas quantidades, que são as projeções de F na direção tangencial, somadas da integral de linha. Tá? Então, é isso que a gente chama de integral de linha de um vetor, né? Essa integral aí. No fundo, é F escalar dl. Tá? Ok? Quando o caminho é fechado, tá? Se o caminho é fechado, ou seja, o ponto inicial coincide com o ponto final, né? Então, se o nosso caminho é um caminho fechado, a integral de f dl recebe essa notação com esse círculozinho aqui, certo? Integral de linha fechada de f dl. E essa operação tem um significado físico em muitas áreas, certo? E é chamada de circulação de F. Como o nome está dizendo, essa operação só dá essa informação se um campo tem essa propriedade de fazer isso. Tá? Tem campos que fazem isso, né? Se você olhar um tornado, né? Campo de velocidade tem esse aspecto, né? Certo? Ou então a água descendo na pia, certo? O campo de velocidade tem esse aspecto. Então tem campos que fazem isso, né? Okay? Então tem campos que têm circulação e tem outros que não têm circulação. Tem campos que não têm essa propriedade de fazer isso. Tá? Ok? Bom, então como é que calcula a integral de linha de um vetor? Ele tem que saber, bom, se F, fazer assim, em cartesianas, F pode ser escrito como uma componente x, componente y e z. E dl, como eu falei para vocês, a gente acabou de falar, né? Pode ser escrito como dx ax mais dy a mais dz a z. Né? O produto escalar dessas quantidades fica fácil, né? E a integral de linha vai dar integral de f de x. Lembrem-se, f de fx é uma função de 3 variáveis, certo? É um campo escalar. O componente de um vetor é um campo escalar, é uma função escalar. Certo? F de x, fx dx, mais fy dy, mais fz dz. O que são essas integrais? São integrais com respeito a uma variável, que são aquelas que a gente falou no começo da aula, né?
Isso aqui é uma integral do tipo x, isso aqui é uma integral do tipo y, né? Isso aqui é uma integral do tipo z. Então ele tem que parametrizar todo mundo em relação a x para calcular essa integral. Aqui parametrizar todo mundo em relação a y para calcular a integral. Aqui todo mundo em relação a z para calcular a integral. Tá? Tá faltando um negócio aqui nessa... Faltando uma página aqui nesse meu... Ah, tá certo. Muito bem. Bom, isso é em cartesianas. Como é que a gente faria esse tipo de operação em cilíndrica, né? Bom, se eu vou trabalhar em cilíndrica, é porque meu campo vai ser expresso em cilíndricas. Então eu tenho que expressar o meu DL em cilíndricas. É uma componente radial AR, mais uma componente azimutal Aφ, mais uma axial AZ. E essas componentes têm que ser expressas no nosso sistema de coordenadas. Então vamos descobrir quem são elas, certo? Oi. Se fosse um produto vetorial, como é que ficaria? Aí, essa F... Calcula mesmo. Por exemplo, né, se eu fizesse F vetorial dl, daria o quê? Vou fazer aqui, certo? Vou fazer só a componente x, né? A componente x desse vetor dá o quê? Fy dz, né? Menos f dy. O que acontece? Calculando essa integral aqui, eu parametrizo todo mundo em relação a z, calculo. Aqui eu parametrizo todo mundo em relação a y, calculo. Lembre-se, cada componente é uma função de 3 variáveis. Aqui dentro dela tem 3 variáveis. Tem que usar as equações no caminho, parametrizar em relação à variável de integração, que no caso aqui é z, nesse caso seria y. Seria a mesma coisa, só que agora nesse caso são 6 integrais que têm que ser calculadas, né, em princípio. 2 para cada componente. Né? Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Nossa tarefa agora é, bom, em outro sistema de coordenadas, eu vou ter que expressar o DL nesses sistemas. Então a pergunta é, quando eu estou na direção radial, se eu variar R de uma pequena quantidade, qual é o comprimento diferencial produzido? Ou seja, variar R de uma quantidade quer dizer, fixa φ e z e varia R de uma quantidade. Mesma coisa, na direção azimutal do vetor φ, eu fixo R, fixo z e vario φ de uma pequena quantidade e pergunto qual é o comprimento produzido. Lembre-se, né? dφ é número, dlφ é comprimento, são coisas diferentes. Na direção z, eu vario z de uma pequena quantidade e pergunto qual é o comprimento produzido. Vamos olhar esses dois, né? Porque na direção z eu sei que vai dar dz, né? Se z varia dz, o comprimento produzido é dz. Nessas duas aqui eu preciso dar uma olhada com mais calma, né? Vamos olhar aqui no plano, certo? Na verdade, deixa eu fazer um desenho aqui, usando aqui esse bichinho aqui, que é mais fácil. Tá? Esse aqui é o plano, né? Eu vou desenhar aqui. O roteiro aqui muda de tamanho, né? Toda vez que eu faço alguma coisa, tem que retroceder aqui. Muito bem. Senta mais ou menos aqui, né? X, Y, né? Y e X. Né? Bom, aqui está uma linha radial. Eu estou em Z constante, estou num plano paralelo a XY, né? Estou com φ constante, né? A direção radial é essa aqui, ó, em cilíndricas. Se eu variar R de uma pequena quantidade, né, eu toda a superfície cilíndrica inicial eu vou para a final e mudo R de uma quantidade radial dr,
Então, o comprimento produzido é dr, tá? É o próprio dr. Ou seja, conclusão, dl radial é o próprio dr. Tá? Então, variar na direção radial fixando os outros variáveis é variar r de dr apenas, e dr já dá o comprimento. Por outro lado, vamos passar para cá. Aqui. Eu estou em R constante, que é esse raio aqui, certo? Z constante, que é o seno plano. Eu vou para esse ângulo φ1, está aqui, e vou de uma quantidade diferencial dφ para esse novo comprimento que vai daqui para cá, certo? Para esse novo ângulo φ. Eu variei φ de dφ. Qual é o comprimento diferencial produzido daqui para cá? Se o raio é R, né? Então aqui está o Aφ, certo? O vetor unitário Aφ. Então, quem é dl na direção azimutal? É o comprimento diferencial ao longo da circunferência. Se a variação é dφ, então você tem r dφ é o comprimento. Então, esse é o comprimento na direção azimutal. Tá? Então, tem um fator de escala que dá o comprimento. Né? Isso aqui é número vezes r dá comprimento. R dφ é o comprimento diferencial para a variação diferencial dφ. Então, você tem o dl em cilíndricas. A equação geral é qual? dr a R mais R dφ ao φ. Ou seja, se você variar as três variáveis, você tem essa variação no espaço dimensional. Né? Ok? Se eu fosse para as esféricas, como é que ficaria? Mesma pergunta, né? Quem são os comprimentos diferenciais nas três direções? Né? dl vai ter uma equação geral da forma dl radial. Segunda componente é polar, dl θ. Na terceira componente dá dl φ. Terceira é dl φ, né? Ah. Ok, pessoal. Na direção radial, a gente sabe que se eu variar R de uma pequena quantidade, a comprimento diferencial é dr. Né? Resta saber esses dois aqui. Eu já adianto que isso aqui não é a mesma coisa em cilindro, é diferente. Certo? Vamos olhar para dl θ. A gente, para olhar dl θ, a gente simplesmente olha no semiplano ZR. Fica mais fácil. ZRzinho. Eu estou aqui a um ângulo polar inicial, vou para um segundo ângulo polar de uma variação pequena, mantendo a distância R constante até a origem, sabe? Então vario isso aqui de dθ. Então eu produzo, né, esse comprimentozinho aqui, que vai ser o dl θ. Ora, se esse ângulo aqui é dθ, quem é dl θ? O raio da esfera, né? Ou da circunferência, que está aqui no semiplano ZR, vai ser R dθ. Só. Tá? Bom, e na direção azimutal eu vou fixar R e θ e variar só φ. Então vamos ver o que acontece. Agora olhar aqui no espaço 3D que fica mais fácil. Vamos fazer aqui numa superfície cônica, né? Quando eu estou na superfície cônica, né, é variável, e aí eu fixo o cone na borda de uma circunferência. Certo? Então, na borda da circunferência, a distância R está constante. E no cone, a superfície, o θ está constante. Então, a pergunta é, quando eu vou aqui de um ângulo inicial, não vou escrever para não supercarregar, até um segundo ângulo, sobre essa borda, qual é o comprimento produzido? Ou seja, daqui para cá, há uma variação de dφ. Então, eu estou correndo em cima desta circunferência aqui, certo?
Estou em cima dela. Né? Então, isso aqui é o comprimento dl φ. Eu estou sobre uma circunferência cujo raio é quanto? Qual é o raio da circunferência aqui? R, né? Isso aqui é 90 graus, né? R seno de θ. Então, estamos na borda do cone, que é essa circunferência de raio R seno θ, e estamos variando φ de uma quantidade de φ. Então, o comprimento produzido é raio da circunferência vezes o ângulo de φ. Tá? Então, você conclui o quê? Que o dl φ em esféricas é o raio R seno θ de φ. Tá? E temos a expressão geral, então, agora em esféricas. dr maiúsculo, r de θ a θ, r seno θ de φ. Observe que tem três variáveis no máximo aí, né? Quando eu for fazer a integração, eu tenho que, por exemplo, se eu tiver que parametrizar em relação a θ, eu tenho que fazer r em função de θ, né? Olha, em função de φ, né? Porque a variável de integração vai ser φ. R em função de φ e θ em função de φ, daí calcular com F misturado com toda aquela confusão lá, certo? Né? Em resumo, né? No sistema de coordenadas que a gente está trabalhando, nós temos, em resumo, né? Sistema XYZ, integral de linha do vetor, a integral tradicional, que eles chamam, tem outras, né? Mas a gente está falando dessa aqui, seria o quê? Integral de fx dx sobre três integrais escalares. Isso é sobre C, viu, pessoal? Ou seja, eu tenho que usar a equação de caminho para calcular, né? Sistema de coordenadas cilíndricas vai dar o quê? FR dr mais Fφ R dφ mais FZ dz. Né? Esféricas. Você vai ter algo assim, né? Fθ R dθ mais Fφ. Então lembre-se, né? Quando faço essas coisas, eu tenho que parametrizar em termos de uma variável. Isso aqui depende de R, né? Θ e φ é uma função de três variáveis. Eu tenho que parametrizar em função de R, mesma coisa aqui. Parametriza R em função de θ, parametriza todas as coisas em função de θ e aqui também, certo? Exemplo. Vou fazer um exemplo agora que vai misturar integração com transformação de vetores, né? Exemplozinho do livro mesmo, para não perder muito tempo. Dado esse campo vetorial, um exemplo clássico aqui. Em um caminho C, vamos calcular aí a integral de linha fechada, né? Então, o caminho C é dado por quê? Pelo quê? Cadê o caminho? Bom, é um desenho, né? Então, vou fazer aqui um desenho.
Bom, temos esse caminho fechado que é composto de 3 segmentos de reta. Tá? Né? Que é a direção Y. Estamos no plano, né? Z constante. Temos esse caminho aqui. Vou fazer ao contrário aqui. Vou fazer o jeito que está fazendo. C1, C2. Vou fazer assim, então. O jeito que está no livro aqui. C1, C2, C3. Então, essa é uma integral nesse caminho fechado. E a gente precisa das coordenadas dos vértices. Né? Aqui é o ponto 2, 0, 0. No plano Y igual a Z igual a 0. Aqui é o ponto 2, 2, 0. Aqui é o ponto 0, 2, 0. Né? Então, estamos aqui no plano Z igual a 0, na realidade. Né? Ok? Quem quer calcular aqui é a integral. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui sem destruir a figura, sabe? Ele apaga aqui, né? Deixa eu emendar aqui. Peraí. Deixa eu passar assim para mim. Fazer assim. Consegui. Vou fazer assim. Vou fazer ao contrário aqui. Vamos calcular a integral desse caminho fechado, circulação de F. Né? Só que em coordenadas cilíndricas. Só para motivar aqui, né? Está tudo em cartesiana, né? Inclusive os segmentos de reta são fáceis de expressar em cartesiana, mas a gente quer fazer em cilíndrico para ilustrar como a gente expressa, né? Como a gente transforma um vetor e como é que a gente expressa esses segmentos em cilíndricos, certo? Bom, primeiro a gente tem que transformar o vetor para cilíndrico, né? Então, dado um vetor em cartesianas, que vetor é esse? Esse vetor aqui. Componente x é xy, componente y é y2, componente z é 0. Né? Qual a sua expressão em cilíndricas? É o quê? É T de φ, né? F, o sistema de coordenadas cartesianas, né? Quem é T de φ, pessoal? Bom, é cosseno seno, né? Se não lembrar, faz na hora, tá certo? Decompõe o vetor e descobre quem são os componentes. Mas menos seno φ, cosseno 0, 0, 0, 1. Certo? Então, se eu fizer o produto disso com F, vai dar... deixa eu apagar isso aqui. Certo? Isso aqui é T de φ, né? Então, para economizar quadro aqui. Então, F de XYZ vai ser isto vezes... Aliás, desculpa, FRFZ, né? FRFZ vai dar isso aqui vezes o vetor em cartesianas, XY, Y2, 0. Né? Vamos calcular, então, esse produto matricial vai dar XY cosseno mais Y2 seno, primeira componente, menos XY seno, mais Y2 cosseno, e a terceira componente dá 0, né? Certo? Então, F, isso aqui é a representação matricial. A representação vetorial é essa aqui. F é igual a XY cosseno φ
mais y2 seno φ na direção x, mais menos xy seno φ mais y2 cosseno φ, direção y, direção z dá zero. Essa é a representação vetorial do vetor, essa é a representação matricial. Né? Falta uma coisa ainda, tem que expressar também as coordenadas de cilíndrica. Né? X é igual a r cosseno φ, y é r seno φ. Tá? Então, se a gente fizer isso, a gente completa a nossa transformação. Xy vai dar R2 cosseno ao quadrado seno. Cosseno, cosseno, seno, né? Cosseno ao quadrado seno. Y2 dá R2 seno ao cubo. Seno ao quadrado de seno, né? Seno ao cubo de φ. A R. Segunda componente, mais xy dá menos R2 seno ao quadrado cosseno e y2 cosseno, dá mais R2 seno ao quadrado cosseno. Certo? Ou seja, isso aqui cancela com isso. Tá? E na primeira eu boto seno em evidência, né? Vai ficar R2 seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. No fim vai dar F igual a R2 seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, R2 seno φ a R. Tá? Expressão para o F. Certo? Uma componente só em cilíndrica, né? Duas em cartesiano e duas em cilíndrica. Bom, essa é uma parte do problema. A segunda parte, como eu quero fazer tudo em cilíndrica, né? Foi não? Eu estava em cima antes de jogar as coordenadas x, y, cosseno transformar isso. Aqui o professor é AX ainda. Aonde? Vamos comprar ali esse professor AX. XY cosseno φ, vai ficar aparecendo φ AX, né? Não, isso aqui está errado, não está errado. Aqui é R. Veja, isso aqui é a representação em cilíndrica. Né? Então é a primeira componente agora, na direção AR, certo? É porque eu mudei, né? Eu fui para cilíndrica. Então agora é AR. Eu errei aqui, eu botei a XY. Né? E aqui vai ser a φ, certo? E a terceira seria a Z, mas não tem a terceira. Então, a representação matricial, como está em cilíndricas, quando eu faço a vetorial, eu expresso em cilíndrica. Né? Isso é R, isso aqui é φ. Tá? Obrigado. Valeu. Né? Segunda parte, expressar o caminho em cilíndricas. Né? Então, vamos começar daqui, vamos para cá, vou chamar isso aqui de C1, daqui para cá vou chamar de C2, e daqui para cá vou chamar de C3. Tá? Bom, quem é o ângulo φ? Lembre-se, pessoal, um caminho é a equação de a interseção de duas superfícies. Tá? Bom, essa reta aqui está em que valor de φ? Isso aqui é igual a isso. Isso aqui vale sobre 4. Primeira condição é φ é constante. Φ igual a π sobre 4. Semiplano, né? Φ igual a π sobre 4 é um semiplano, certo? Então, C1, vou botar aqui do lado. C1 é uma das superfícies, é qual? Φ igual a π sobre 4. Quem é a segunda? Onde é que está a segunda superfície aqui? Para dar essa reta aqui, uma é o semiplano, qual é a outra superfície? Z igual a zero. Tá? Dá isso aqui, né? Então são duas superfícies. Z igual a zero.
Bom, quem é que varia aqui, né? R varia de 0 a 2. É só lembrando aqui, bota aqui, mas bota a condição, né? Tem um limite. C2. Bom, C2 é esse segmento de reta, né? Vou botar aqui um ponto intermediário aqui. O segmento, que é esse ponto aqui. Isso aqui é durante o trânsito, né? Você está aqui num ponto qualquer, em que o ângulo, vou botar aqui por fora, certo? Vale φ. Né? Então, esse segmento de reta, o que ele tem de propriedade? Né? Que a projeção de todos os pontos sempre dá esse tamanho aqui. Ó. Y é constante, na realidade. Né? Y igual a 2, é a equação desse caminho aqui. Mas Y igual a 2 é o quê? R seno de φ igual a 2. Em cilíndrica seria a equação dessa superfície. Essa superfície aqui todinha, certo? Toda ela, né? Então, é uma das superfícies, a outra é Z igual a 0. Mudou de lugar. R seno φ igual a 2, Z igual a 0. R varia, ou φ, você pode pensar em φ ou R, tanto faz. Né? Como a gente vai fazer, sempre tem a componente radial de F, eu vou se falar da variável radial, certo? Então, R varia de quanto? Varia do valor esse hipotenusa, que é 2 raiz de 2, né? Até 2, certo? Então ele diminui, né? Mas começa em 2 raiz de 2 maior ou igual a R, maior ou igual a 2. Finalmente, o último segmento, vai daqui ao C3, vai daqui para cá. Aí o φ virou agora a constante, que vale π sobre 2. Tá? Igual a π sobre 2 é igual a 0, que é o C3. E o R varia de 2 até 0. Oi? C1 também entra aqui até 2. Exatamente. 0 até 2 raiz de 2, né? Vou ter 2 aqui. Isso aqui está errado. 2 raiz de 2. Valeu. Obrigado. Certo? Então vamos calcular agora. Sabemos os caminhos, sabemos a equação, que deu o que a equação? R2 seno φ, né? F igual a R2 seno φ a R. Né? Então o que vai dar aqui? Eu vou fazer assim, integral a circulação de F df, né? Vai ser quebrada em integral sobre C1, né? Eu poderia fazer, né, FR, FF, FZ, mas eu já sei que a comunicação tem a comunidade, já vou dar FRDR. Integral sobre C2 de FRDR de novo, certo? Né? Mais integral sobre C3 de FRDR, porque F só tem um componente, né? FRDR. Ok? Bom, sobre C1. Sobre C1. Então, sobre C1, quem vale F? Φ vale π sobre 4. Sendo π sobre 4 dá 1 sobre R de 2. Então dá R2 sobre R de 2 a R. Sobre C2. R sendo no φ vale 2. Estão lembrados? Aqui? R sendo no φ vale 2. Então você pega um R sendo no φ desse e transforma em 2. Então sobre C2, F vale
R vezes 2, então dá 2R. Oi? A primeira C1. Sobre C1. Daqui a. Engraçado, daqui você vê melhor daí, né? Daqui eu vem errado. C1, eu falo uma coisa e escrevo outra. E sobre C3, fita fixa em π sobre 2, seno de π sobre 2 dá 1. R2 AR, né? Certo? Então, sabendo os limites, a gente calcula agora a integral, né? Então, vamos lá. Circulação vai dar integral de 0 a 2 raiz de 2 de R2 dr sobre R2 mais integral de 2 raiz de 2 até 2, né? De 2R dr mais integral de 2 até 0 de R2 dr, né? Certo? São integrais simples de calcular, né? Aqui vai dar R2 sobre 2 vezes 2, dá R2. Aqui vai dar R3 sobre 3 de novo, né? E entre os limites, né? De 2, 0 a 2. De 2 até 2 raiz de 2 até 2. Aqui está errado. De 2 até 0 aqui. Limite superior a 0. E aqui vai dar de 0 até 2 raiz de 2. Né? Vai dar um resultado final aí. Né? Vai dar menos o valor que está aqui. Aqui deu 4 terços, aqui deve dar menos 4 terços esse resultado. Certo? E aqui eu fiz no outro sentido, né? Aqui deve dar no sentido oposto. Integral de f dl deve dar negativa. Né? Vocês checam depois e façam as continhas aí. Certo? Menos 4 terços. Né? Então esse é um exemplo típico, né? Calculou. Esse é um campo que tem circulação, né? Tem alguns campos que, independentemente da forma de você calcular a integral fechada, daria zero resultado. Né? Por exemplo, tem alguns campos que são, por exemplo, o campo F, né? K sobre R2 AR. Qualquer integral de linha que eu calcular com esse campo aqui vai dar zero. Fechado. Esse campo aqui tem essa propriedade, certo? Qualquer que seja o caminho que você escolher, vai dar zero. Pode testar. Certo? Teste um caminho qualquer em casa. Pede um caminho, uma circunferência, por exemplo, no plano, certo? Se quiser, calcule. Deve dar zero resultado. Certo? Ok? Bom. Vamos para o segundo tipo de integral que a gente lida no nosso curso integral de superfície. Bom, ele tem vários tipos de integrais, né? Pode ser de um campo escalar, de um campo vetorial, pode virar um vetor, virar um escalar, mas, por exemplo, pode fazer integral de uma função sobre uma superfície S. O que é ds? Bom, ds deve ser um produto de dois segmentos, né? ds é um elemento de área, certo? Né? Então, aqui nesse caso, eu tenho uma integral bidimensional, mais ou menos. Você transforma essa integral em integral bidimensional, né?
um tipo de integral que a gente vai lidar também, certo? Observe, né? Quando eu estou fazendo essa integração, eu tenho que parametrizar em termos de... Eu tenho uma equação só, né? Isso aqui é da forma S, X, Y, Z igual a zero, né? Eu tenho que parametrizar da forma mais simples possível, né? E calcular essa área. A gente vai ver como calcular esse elemento de área, certo? Mas aqui eu tenho uma equação só, né? Certo? Por exemplo, né? Z igual a x2 mais y2. Então eu tenho que usar essa única equação para parametrizar a função que fica uma função de duas variáveis. Eu calculo a integral bidimensional. Tá? Okay? Uma integral que a gente recai muito no curso, né, é a integral com relação à projeção de um vetor na direção normal a uma superfície. Certo? Então aqui você tem um elemento de área e a direção normal pode ser para cima ou para baixo, né? Tem que definir, né, se é para o exterior de uma superfície fechada, para dentro, etc. Se o campo vetorial, então corriqueiramente vai encontrar a integral de f projetado na direção normal ds. Integral da projeção, né? Isso aqui chama-se fluxo de um vetor, né? Tem um significado que a gente vai explorar mais, não vou falar muito agora sobre isso, mas isso aqui é o fluxo. A gente pode definir esse vetor aqui como sendo um vetor que tem um significado, né? Que é o vetor área diferencial. Por definição, ele tem uma magnitude que é um elemento de área e a direção normal à superfície, né? Então, na realidade, essa quantidade aqui é a integral da projeção de f na direção normal vezes ds, é a integral de f escalar ds, né? Observe que eu posso formar integrais também desse tipo aqui, ó, f vetorial ds, tá? Posso também formar. Mas a gente vai encontrar muito essa aqui, a escalar. Certo? Tá? E quando é escalar, tem um significado, né? Fluxo de uma quantidade. Por exemplo, fluxo de corrente, né? Tem um vetor lá chamado densidade de corrente, quando você integra na área, desse jeito, você obtém a corrente elétrica. Né? Então tem significado. Né? Densidade de fluxo elétrico, você, quando integra, obtém a carga numa superfície fechada. Né? E assim por diante. Certo? Então o que eu preciso fazer é saber como expressar o ds nos vários sistemas de coordenadas. Né? E o mais simples que tem é a sobre coordenadas cartesianas. Então, vamos olhar aqui em cartesiano, que é a forma mais fácil. Ora, ds é um vetor. ds tem três componentes. Tá? ds, por definição, é ortogonal, né, à superfície considerada. Bom, se eu quero saber, bom, quem é ds na direção do vetor x, do vetor x, eu vejo, bom, quem é, esse aqui é a direção normal aqui superfície, a superfície YZ. Bom, quem é o elemento de área diferencial em YZ? Vou desenhar aqui. É aquele que y varia de dy e z varia de dz. Então você tem aí um elemento de área. Que vetor é esse? Componente x do ds. É o vetor que é dsx, certo? O componente x é dy, dz. Né? Quem é o componente y? Bom, você faz um retângulozinho diferencial, você obtém o componente y. Né? Varia x de dx, z de dz, daí você tem o ds y. O componente y do vetor, que é dx e dz. Se quiser fazer cíclico, né? dz dx, né? Na ordem cíclica aqui. Da mesma forma, na direção z vai dar dx dy. Tá? ds z é dx dy. Né?
a Z. Ora, se você precisar calcular no sentido oposto, basta inverter o sinal aqui, certo? Depende de como você está calculando. Você pode falar, bom, quero saber o fluxo para cima, então vai ser vezes mais. Se for para baixo, é menos 1. Né? Então a expressão geral do DS em cartesianas é o quê? YZ, X, ZX, Y, XYZ. Expressão geral em cartesianas. Em cilíndrica, bom, quem são as superfícies, né? Vamos ver. Componente radial, ou seja, o vetor, qual é a área diferencial ortogonal ao vetor radial? Ou seja, na superfície cilíndrica é constante. É o que vai dar essa componente, né? Quem é a componente azimutal e a axial? Certo? Tem que ser em termos dos parâmetros do sistema, né? Ou seja, se você está na direção radial, aqui eu vou pegar um pedaço aqui da superfície cilíndrica diferencial já, tá? Quer dizer que isso aqui é um R, que dá essa fatia de bolo aqui, tá? Né? R está fixo, né? Eu estou aqui na superfície cilíndrica variando φ de dφ e Z de dz. Produzo o elemento ds radial, que é o comprimentozinho aqui, que é R dφ dz, né? Tá? Na direção do vetor afim, eu vou lá para o plano, o semiplano ZR, que é o semiplano φ constante. Certo? Vou pegar um retângulo. Tá? De comprimento dr e dz. Obtenho ds φ que está ortogonal, entrando no quadro aqui, vai ser a segunda componente. Dr dz, né? Componente ds φ. Certo? Finalmente, na direção axial, olhemos só no plano XY, que dá para a gente descobrir como é que é. Você tem aqui duas linhas radiais, duas linhas, dois semiplanos, φ constantes, dois superfícies cilíndricas R constantes. Tá? Comprimento aqui é R dφ, comprimento aqui é dz. Então a gente produz o vetor ortogonal, que é o dsz. Né? R dφ dz, né? Temos o ds, então, em cilíndricos. O que é? Nada mais é do que o produto dos comprimentos diferenciais nas outras duas direções do vetor. Ou seja, na direção radial vai dar o quê? R dφ dz, né? Que são os comprimentos das outras direções. A R mais dr dz a φ mais R dφ dz. Não tem uma coisa errada aqui. Está errado. R dφ dz. Não, isso aqui não é dz não. Isso aqui está totalmente errado. Isso aqui é dr. Certo? Isso aqui é um dr, eu botei dz, né? Ao contrário. Dr. R dr dφ, R dφ dr, certo? Ou R dr dφ a z. Certo? R dφ. Esse aqui é a superfície linha, tem o comprimento axial dz e o comprimento
na circunferência R de φ. Finalmente, em esféricas, então, quem é o ds, né? Esse aplicativo fica preenchendo os buracos aqui. Vou ter que reajustar isso aqui. ds θ, ds φ. Será que a gente pode fazer isso sem fazer desenho, pessoal? Saber os comprimentos? Comprimento de dois comprimentos ortogonais a R, né? É sobre a esfera de raio R, certo? Então, vou fazer aqui só um pedacinho dela. Isso aqui é R constante, θ variando. Isso aqui é R constante, θ fixo e φ variando, né? Isso aqui é R de θ. Esse aqui é aquele segmento curvo na borda do cone. R seno θ de φ. Que vai dar o DSR, né? Na direção radial. Certo? DSR. R2 seno θ de θ de φ. Certo? ds θ vai ser no cone, né? Você pega o cone, aqui está o cone. Pedaço do cone, certo? Um pedacinho do cone. Aqui é raio R. Essa aqui é aquela circunferência R seno θ, de raio R seno θ. Esse comprimento aqui é R seno θ de φ. Ele quer saber o vetorzinho que está assim, né? E aqui eu vario R de uma pequena quantidade de R. Você obtém o componente ds θ. R seno θ de R de φ. R seno θ de φ é isso e dr é isso. Eu estou sobre a superfície cônica, certo? Finalmente, ds φ, eu vario só R e θ. Né? Eu vou aqui fazer isso no plano RZ. No semiplano φ constante. Aqui estão as linhas radiais esféricas e estão as linhas aqui estão as superfícies θ constantes, interseção com o plano ZR, né? Essa e essa. E aqui estão as superfícies R constantes. Então você tem esse retângulozinho aqui, curvilíneo. Isso aqui é R de θ, isso aqui é dr. Então você tem a componente Аф, né? R de R de θ, ou seja, ds φ. Então temos aí finalmente em esféricas ds vale R2 seno θ de θ de φ. Acho que dá para fazer aqui um conceito importante que a gente vai usar isso mais na direção a θ, né? Deu R seno θ de φ vezes dr, né? R seno θ dr de φ, né? É claro que a gente, quando estiver fazendo cálculo na prática, não vai ter as três componentes do S. Vai estar numa esfera, vai ter só um componente, né? Numa superfície cônica vai ser outros componentes, certo? Mas só para dizer que a expressão geral é essa aqui, né? R dr de θ Аф. Ok? Eu quero só
olhar em particular para esse termo aqui, pessoal, que ele tem uma importância tremenda em engenharia elétrica, certo? Em calcular fluxo elétrico, em calcular propriedade de antenas, esse elemento aqui, certo? Vamos só olhar para ele um pouquinho. Vamos olhar um pouquinho para a esfera, né? A esfera, ela é importante em várias situações. Vamos olhar aqui para a componente radial do S, certo? R2, seno θ, dθ, dφ. Essa componente aqui só depende dos ângulos, né? Eu vou chamar isso aqui de dômega maiúsculo, certo? Por definição, dômega é seno θ, dθ, dφ. Né? Isso aqui chama-se a diferencial de ângulo sólido. Bom, qual a importância disso, né? Um ângulo sólido no espaço dimensional tem o mesmo papel que o ângulo plano tem no espaço bidimensional. Né? O ângulo plano, a gente sabe, por exemplo, uma volta completa dá quanto? 2π. Tá? E no espaço dimensional, o espaço completo dá quanto de ângulo sólido? Né? No espaço bidimensional, você define uma região infinita, certo? Por uma grandeza finita. Essa região entre essas duas retas é infinitamente extensa. Né? Essa reta vai para o infinito, mas ela é definida só por uma condição. É um ângulo fixo. Tem um ângulo aqui constante, alfa. Então, dentro dessa região, existe uma região infinita, mas que ela está definida por uma equação de um parâmetro finito, né? Um ângulo plano alfa. Certo? Então, no caso plano, é uma região entre duas semi-retas, né? No caso, né? Se encontra na origem. Né? É um ângulo, né? Um ângulozinho. Você define. No caso tridimensional, o ângulo sólido é a região infinita que está num canudo desse aqui, ó. Tá? Esse canudo infinito, uma região tridimensional, uma coisa sólida, subtende um ângulo sólido de ômega, no caso, né? Ou ômega. Né? Se você olhar para cá, tá certo? Como é que eu defino esse ângulo? Ele sempre é constante. Ele é sempre a razão entre esse comprimento, esse arco de circunferência aqui, ó, chamado de ds, minúsculo, e o raio que vai daqui até o ponto R. Vou chamar isso aqui de d-alfa, tá? Diferencial. d-alfa é sempre igual à razão ds sobre R. E isso dá constante. S aumenta com R. S é igual a R d-alfa, certo? S aumenta com R. Dividido por R dá um número fixo, em radianos. No caso planar, no caso tridimensional, eu faço uma definição semelhante. Para ficar independente das coisas, eu determino, bom, quem é essa calotinha aqui, de área dsR, divido pelo quadrado de R. Daí fica independente da distância. Para definir essa região de ângulo sólido de ômega, eu pego dsR e divido por R2. Isso aqui me dá o de ômega. Que exatamente está aqui, sabe? Então, d ômega é isso aqui, né? dsR sobre R2. Pega a áreazinha diferencial ortogonal à linha radial R, divide pelo quadrado. Eu não vou dividir por R, porque senão fica dependente da distância. Eu divido pelo quadrado de R. Daí toda essa região infinita fica independentemente, né, da distância. Ela sempre depende de um parâmetro fixo, que é um ângulo sólido. Né? Então, esse parâmetro tem importância, porque, por exemplo, a gente às vezes quer saber em teoria de antenas quanto se emite de radiação num determinado faixa de ângulo sólido. Né? Certo? Então, isso é importante. Né? São parâmetros importantes que vão depender dessa grandeza. Certo? Bom, se no caso plano, o ângulo sólido de uma figura plana, o ângulo planar de uma figura plana subtende 2π radianos, a pergunta é, no caso tridimensional,
O ângulo sólido do espaço tridimensional dá que valor de ângulo sólido? Tá? Isso aqui a gente fala que é radiano, né? No espaço 3D, o ângulo sólido também é adimensional, mas dá um nomezinho, né? Esfero-radianos, esféricos, ou estero-radianos, né? Isso é uma coisa estéreo, né? Então, no espaço 3D, qual é o ângulo sólido em estero-radianos? Basta a gente integrar, certo? Em todo o espaço dimensional. Então, um ângulo sólido do espaço tridimensional nada mais é do que a integral de seno θ, dθ, θ variando em toda a sua plenitude, que é 0 a π, dφ variando em toda a sua faixa de variação, que é 0 a 2π. Tá? Quanto é que vai dar isso aqui? Integral de seno dá menos cosseno, 0 a π, integral de φ dá φ, que dá 2π. Tá? Cosseno de π dá menos 1, cosseno de 0 dá 1. Então isso aqui dá 2 vezes 2π. Ou seja, o ângulo sólido do espaço tridimensional é 4π. Certo? Estero-radianos. Né? Certo? 4π. Não é 4π ao quadrado, não é 4π. Certo? Então vocês têm que saber isso tão bem quanto você sabe que para o ângulo dá 2π. O espaço dimensional dá 4π. Um octante dá 4π sobre 8, sobre 2. Tá? E assim por diante. Certo? Bom, finalmente, integral de volume, né? Só vou introduzir a notação aqui, a gente vai só... A gente vai precisar dessas coisas, né? A gente vai ter integrais de uma função. Volume é uma quantidade escalar, né? Não tem volume vetorial, né? Só em teoria mais abstrata. Mas aqui no nosso espaço dimensional, volume é uma quantidade escalar. Então, a gente vai construir integral de f dv ou integral de um vetor no volume, né? Por exemplo. Tá? Tudo que a gente precisa saber é quem é um elemento de volume nos três sistemas para calcular a integral. Então, nós temos o quê? Integral tripla, né? Esse que a gente vai ter, certo? Quem é dv dos três sistemas é o produto dos três comprimentos diferenciais. dx, dy, dz no sistema de coordenadas cartesianas. Né? dr, r dφ, dz. Comprimento dr, r dθ, r seno θ dφ. Vai dar r2 dr d ômega. Né? Ou seja, r2 seno θ dr dθ dφ. Né? Seno θ com dθ dφ dá d ômega. Né? Então, r2 dr. Certo? Ok? Bom, vamos agora concluir a aula conforme programado. Ok. Bom, a gente falou sobre integração, né? Como eu falei, né? Geralmente em cálculo a gente fala de diferenciação e depois integração. A gente fez ao contrário. Né? A razão é que a gente, para definir algumas operações diferenciais, a gente precisa de integrar. Mesmo que seja no área diferencial, mas precisa integrar. Precisa saber o conceito de fluxo, né? Esses conceitos. Conceito de circulação, né? Para poder fazer as operações diferenciais que a gente vai definir. Certo? Então a gente precisa definir antes as integrações. Mas a gente vai começar primeiro com
um operador que vai generalizar o conceito de diferenciação espaço-dimensional, né? Vamos falar então sobre Essa ponta muda de tamanho toda vez que eu faço alguma coisa aqui. Operações diferenciais com vetores, né? A gente vai falar só uma delas hoje. Com escalares e vetores, né? Quais são essas operações que a gente vai falar nesse capítulo 1? Gradiente, divergente, todos têm significado físico, né? Rotacional. As equações de Maxwell, os campos, contêm essas operações para os campos E e H, ou seja, para o campo elétrico e campo magnético, né? Divergente de campo elétrico, rotacional de campo elétrico. Divergente de campo magnético, rotacional de campo magnético, né? E gradiente também aparece com a conexão entre potencial eletrostático e função potencial. Então, todos esses têm significado físico, a gente vai conceituar e definir esses significados. Bom, vamos falar inicialmente sobre gradiente, a partir do qual a gente vai falar sobre o operador que permite calcular todas as outras operações, que é o operador nabla. Tá? A gente vai ver que tudo que a gente pode fazer, essas três operações podem ser expressas usando esse operador nabla que vai surgir aqui da definição do gradiente, né? Então, se você tem aí duas superfícies, né? S1 dada por F, essa é uma outra forma de expressar uma superfície, tá? Esqueça a função F lá, que da integral de linha, e a superfície S. Agora eu estou definindo a superfície S1 na forma F igual a C. Certo? Tem uma equação do tipo S, X, Y, Z igual a zero, né? F igual a C. E uma superfície bem próxima, variando C de uma pequena quantidade. Então, F igual a C mais DC. Então, essas superfícies são muito próximas. Então, eu vou mostrar só, para não fazer tridimensional, vou mostrar isso só, a interseção com o nosso plano do quadro. Aqui é a superfície S1, a superfície vizinha, né, bem próxima. Essa aqui é F igual a C, essa aqui é F igual a C mais DC. Considere um ponto aqui sobre S1 e um outro ponto, deixa eu chamar esse aqui de S1 e esse aqui de S2, né? Ponto P e Q, que vai de S1 para S2, certo? Em princípio, né? Bom, como essas superfícies são muito próximas, tem um pequeno deslocamento diferencial, né? E nós sabemos que em cartesiana isso vai dar o quê? dx mais dy a y mais dz a z. Certo? E a pergunta é, bom, quando eu faço as coordenadas variarem desse ponto P até o ponto Q, qual é a variação de F? Bom, F varia de quanto, né? O valor na nova superfície, certo? E varia de C mais DC menos C, que dá DC. Então, varia de uma quantidade, né? F no ponto Q menos F no ponto P dá um valor dF, certo? Ok? Que é igual a DC, né? Igual a DC, tá? Então, o que é essa variação dF, né? Ora, F no ponto P é aproximadamente F no ponto Q mais uma correção, certo? Então, a gente tem que lembrar de série de Taylor, né? Em uma, duas e três variáveis. Se fosse só uma função de uma variável, isso aqui daria mais um incremento de P para Q. Então, vamos lá. P, as coordenadas são x, y, z. Q, as coordenadas são x mais dx, né? Y mais dy, z mais dz. Então, F no ponto P vai ser aproximadamente F no ponto Q mais que correção. Se fosse uma variável só, seria df dx vezes o incremento dx. Tá?
Mas em três variáveis vai dar o quê? Mais df dx mais df dy mais df dz. Esse seria, na realidade, o termo em primeira ordem. Ele tem segunda ordem, mais 1 sobre 2 fatorial, d2f, dx2, dx ao quadrado. Mas como essas distâncias são esses pontos são muito próximos, basta fazer a aproximação em primeira ordem. Então, em primeira ordem, a variação de f, que é df, é simplesmente fazer assim, dx, df dx, mais dy, df dy, mais dz, df dz. Isso nós sabíamos já, tá? De análise de expansão de funções, né? Bom, mas só que a gente vai agora dar uma conotação vetorial. Isso aqui são as componentes de dl, certo? E aqui tem um outro vetor cujas componentes são as derivadas em relação às coordenadas. Então, se eu escrevo em termos de dl, e escrevo um novo vetor que tem componentes ax, ddx, mais ay, ddy, mais az, ddz, aplicado a f. Então, um operador diferencial aplicado a f. Né? Esse operador aqui, a gente vai dar um nome, né, para não escrever sempre as três componentes. O objetivo da álgebra vetorial é você não ficar escrevendo três componentes o tempo todo, certo? Das coisas. Você só escreve um símbolo para representar isso. Então, o símbolo para representar essa operação de uma vez só é o símbolo nabla, um vetor. Certo? Ou seja, isso aqui nada mais vai ser, por definição, esse operador nabla aplicado a f. Certo? Essa operação é chamada de gradiente de f. A ação de um operador vetorial sobre uma função escalar que dá como resultado um vetor. Tem três componentes. Ou seja, para que serve tudo isso? Basta agora eu calcular a diferencial de f como sendo de uma forma bem compacta, né? dl, produto escalar com nabla aplicado a f. Tá? Em vez de escrever parênteses, três termos, produto escalar com parênteses, três termos, eu escrevo simbolicamente dessa forma. Né? Então é assim que a gente calcula a pequena variação de f perto do ponto. Se no caso unidimensional era isso aqui, ó, dx, df, dx, na realidade derivada total, né? Isso aqui é função de uma variável. No caso tridimensional é muito parecido, só que é um vetor dl vezes um operador diferencial tridimensional sobre f. Essa é a semelhança entre essas coisas, né? Essa generalização do conceito, certo? Três dimensões. Basta calcular essas operações. Bom, muito bem. O que é o gradiente de f? Significado físico, certo? O que é o gradiente, né? Muitas vezes simbolizado dessa forma, certo? Gradiente de f, né? Que é nabla aplicado a f. O que quer dizer isso? Tá? Aqui está a superfície S1. Suponha que eu pegue P aqui e Q bem próximo, certo? F aqui é constante. Tá? Não vou para a superfície vizinha, mas me mantenho na superfície S1 em que F é constante. Então esse aqui é o meu DL. Nessa situação, quem é DF? F no ponto P, ou F no ponto Q menos F no ponto P dá quanto? C menos C, que dá 0. Então, se eu não saio da superfície, estou muito próximo. Né? Tudo a gente está falando de aproximações, né? Bem próximo, né? Eu estou na tangente da superfície. DF igual a 0. Então, se eu escolher DL, né? Tangente à superfície, então, DL, escalar gradiente, dá 0.
Observe, né? Dado F, suponha que eu tenha F. Dado o ponto P, quando eu calculo as derivadas de F, vão ter todos os valores, certo? Ou seja, no ponto 1, 2, 1 vai dar df dx vai dar 3, df dy vai dar 5, df dz vai dar um número qualquer. Vai dar um vetor constante no espaço. Então, gradiente de f é um vetor constante, dado o ponto P, tá? Ok? Então, quer dizer que gradiente de f, como eu escolhi dl nesse caso, tangente à superfície, quer dizer que gradiente de f é ortogonal ao ponto P. Certo? Então, primeira propriedade importante, gradiente de f é ortogonal ao ponto P. Segunda propriedade, qual é a magnitude do gradiente de f? Eu sei que ele é ortogonal ao ponto P, né? Aqui é a direção ortogonal, certo? Então, eu posso ir para a superfície S2 através de vários deslocamentos, mas o menor possível é esse aqui. Quando o dl é paralelo a gradiente de f. Então, eu tenho a menor distância, dl mínimo. Certo? Quando eu alinho dl na direção do gradiente, o que acontece? dl escalar gradiente vai dar dl mínimo, que é o módulo dl, módulo gradiente, cosseno do ângulo que dá 1. Certo? Isso dá df, né? Porque daqui para cá f vale df, daqui para cá f vale df, daqui para cá também. Em todos os casos, f vale df. Mas ele varia de df nessa direção, dessa forma, então gradiente de f tem a magnitude que vale df dl mínimo. Máxima taxa de variação de f no ponto P. Certo? Segunda propriedade. Gradiente de f é ortogonal à superfície f constante, tem como magnitude a máxima taxa de variação de f naquele ponto. Tá? São duas propriedades super importantes. Né? Se f está aumentando, então você está no sentido de aumento. Né? Certo? Então, e vice-versa. Né? Se f diminui, você está no sentido de diminuição. Ok? Bom, então mais uns 2 minutos para a gente concluir, né? Então, está conceituado o gradiente, tá? Bom, quem é o operador Nabla, então? Que ele vai ser o ator principal em várias operações diferenciais, né? Em cartesiana, ele deu o quê? AX ddx mais AY ddy mais AZ ddz. E nos outros sistemas, quem é Nabla? Né? Observe, né? O vetor naquela direção vezes a derivada em relação ao comprimento diferencial na direção correspondente. Basta saber os comprimentos diferenciais. Tá? Segunda coisa, não esqueçam, botem primeiro o vetor do lado esquerdo, depois a derivada, certo? A gente vai ver. Bom, vamos ver aqui por quê. RφZ, qual seria a expressão por Nabla? AR. Bom, comprimento da direção radial é dr. Quem é o comprimento aqui? É R dφ. A direção Z vai dar a Z ddz. Né? Pessoal, por que eu boto o vetor do lado esquerdo? Porque se eu botar do lado de cá, a derivada tem que atuar sobre o vetor. Tá? E a φ depende de φ. Então eu não posso fazer isso. Tá? O vetor tem que ficar do lado esquerdo. Nunca coloco do lado direito, não dá erro. Tá? Então lembre-se disso. A gente vai fazer uns cálculos depois para verificar isso aí. Bom, no sistema de coordenadas esféricas, quem é a segunda componente? Não, R dφ. Aliás, desculpa, R dφ não. R d θ, né? Na direção a θ. Então, a θ sobre R, d de θ.
E no terceira vai ser R seno θ dφ. Então vai ficar mais AφI sobre R seno θ dφ. Ok? Bom.